Uma observação, tendo em vista a fala da senadora Soraya Tronic, que quer buscar a verdade aqui também, com a sua fala, senadora, revelando quem seria o suposto empresário que estaria sofrendo essa suposta extorsão, que é seria o dono do Tigrinho, não tem certeza, mas foi falado para a senhora isso. Então, vamos fazer uma cariação? Eu não posso entrar com requerimento, mas eu queria pedir à senhora e ao senador Isalci que entrasse com requerimento pedindo a cariação entre esse dono do Tigrinho, esse senhor, e o lobista, Silvio, para que a gente possa ver exatamente o que é que aconteceu. Eu faço essa sugestão para vocês e vamos votar. Já fiz a sugestão. Eu não vai ter que aprovar, tem que ter quórum para aprovar. A cariação. É isso. E não está sendo colocado nem mesmo em pauta. Mas a acariação foi pedida? Acariação. Perfeito. Não sei se a acariação expressamente eu fiz isso? Os requerimentos e pedir para o senador Irã que o ideal seria fazermos isso. Então vamos... Isso é importante. Podemos, a cariação formalizar. É fundamental. Então, como não foi ainda proposta a cariação, eu queria pedir para um dos dois senadores, ou os dois que são aqui dessa comissão, pudessem propor, porque é mais um requerimento importante. E sobre o desafio aqui não é requerimento, o desafio aqui é quórum. É quórum. Mas tendo requerimento, pelo menos já fica no processo. Tem 400 requerimentos. Que em tese eu não tenho certeza se é realmente. Ele está reconvocado por outro motivo. Perfeito. E veja a situação dúbia, senador Isalci. Parabéns pela sua fala sobre o STF. Veja a situação dúbia dentro do STF. STF não deixou vir a Deolane. Quer dizer, Congresso e nada é a mesma coisa, né? Mas deixou vir ontem a Virgínia, né? Então, quer dizer, é uma situação dúbia do que a gente está vendo aqui. É porque é poderoso não é? Eu não estou entendendo. Então, vamos cumprir nosso papel. Muito obrigado pela oportunidade. Senadora Damares. Senador Isalci, me desculpe, o senhor tem mais tempo de casa do que eu aqui. O senhor já foi deputado, né? Eu já vim direto para o Senado, eu não tenho experiência, mas eu estou sentindo uma tentativa de esvaziar isso aqui. Nitidamente. Nítida. De esvaziar isso aqui. Eu chamo a atenção da imprensa que estava em peso ontem aqui, porque a pessoa era famosa. Hoje já não vejo aquele movimento todo, mas ainda tem gente que está acreditando na gente. Tem gente que está em casa acreditando na gente. Então, imprensa brasileira tem denúncias graves, tem requerimentos graves. Isso está destruindo família, está destruindo o emprego do Brasil. Isso está destruindo vidas. Então, aprovo o seu projeto de resolução do regimento, quero assinar junto com o senhor, mas faço um apelo para os brasileiros de bem entenderem o que é que está acontecendo aqui. Tá certo? A gente não tem que ficar na perfumaria, não. Ele tem que vir mais para buscar os verdadeiros responsáveis por essa tragédia. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, a relatora. Eu só gostaria de... Obrigado, doutor Irã. Queria lhe agradecer a oportunidade, dar as boas-vindas para o senhor Luiz Ricardo, também para o seu advogado aqui presente, assim... Eu acredito, presidente, eu tenho certeza que isso deve ser uma preocupação sua também. Essa CPI, a gente tem que ir na causa e não na consequência. Você me desculpa, que eu tenho... A nossa audiência lá é 15 para as 2. Claro, eu tenho 5 minutos para chegar lá. Eu pediria ao senador Isalci que presidisse aqui a sessão, por favor, senador. Eu vou pedir depois que a sua assessoria vai ficar aqui, que eu também tenho um apelo para fazer para o senhor. Claro. Né? Eu volto. Pronto. Eu vou lá e volto. Tranquilo. Se o senhor ficar aqui um pouco mais de tempo na comissão, eu espero que lá eu tenha uma audiência que não deve demorar mais de 15, 20 minutos. Ok. Vou correndo lá. Tranquilo. Então, senador Isalci, eu estava aqui... iniciando com o senador doutor Irã, presidente dessa comissão, que a gente está precisando ir na causa do problema, né? E não na consequência. A população brasileira espera de nós uma posição séria sobre esse assunto. Então, tirando a questão de ontem, que eu acho que foi um tiro no pé o que aconteceu ontem, né? A gente viu até merchandising sendo feita aqui de uma forma subliminar, né, a infantilização,
Enfim, eu acredito que ali a gente prestou um desserviço para essa comissão que deve ser séria. Ela não deve se transformar absolutamente numa CPI de circo que vai acabar numa pizza. Então tem requerimentos aqui para a gente investigar o que precisa ser investigado. Ele está cumprindo o papel dele como influenciador. O que é que você vai exigir? Que ele tenha cuidado com as crianças, que ele tenha cuidado com os adolescentes? Ele quer ganhar o dinheiro dele. Numa atividade legal. Nós vamos acabar com isso. Meu voto eu já tive uma postura nessa casa, com outros senadores, para nem ser permitido ter essas bets operando aqui no Brasil. Proibir. E publicidade, muito menos. Era para ter publicidade de influenciadores. Eu sou favorável a ter um projeto para acabar. E eu acho que não é possível que essa casa, depois de tudo que a gente está vendo aqui, ainda vai demorar para frear esses absurdos que estão acontecendo no Brasil. Então a população que ainda tem credibilidade nessa CPI, depois de ontem, do que aconteceu antes, durante e depois, selfie, não sei o quê, né, passando uma imagem que compromete, no meu ponto de vista, a CPI, ela precisa investigar requerimentos que o senhor colocou, que a senadora Soraya colocou, que eu coloquei, que o senador Damares também não faz parte dessa comissão. A minha titularidade... Eu estou subscrevendo todos os requerimentos de quem não faz parte da... Pronto. Tá? À vontade. A minha titularidade acabou. Quem voltou foi o senador Marcos Rogério. Né? Eu vi até que a senhora chamou meu nome, a senhora não estava sabendo. Né? Então é o seguinte, eu tenho o maior desejo de estar aqui votando. Mas mesmo sem ser membro, pode ter certeza que eu vou conversar com os colegas, eu quero fazer um apelo, o presidente teve que sair, senador Exalci, mas eu acredito que a liderança dele, e ele tem liderança nessa casa, eu disse ontem, precisa cada um dos membros ser chamado à responsabilidade para votar os requerimentos que ainda não foram votados. Porque um detalhe, já foram aprovados muitos requerimentos aqui que sequer foram ouvidos pessoas importantes. E tem 4 requerimentos meus gravíssimos que precisam ser votados e chamadas essas pessoas. Eu disse ontem, se tiver que vir sábado, domingo, feriado, eu estou à disposição para vir. Mesmo sem ter titularidade nem suplência dessa casa, porque esse é um assunto que merece a nossa atenção. Então, eu queria saber se nós temos hoje quórum, queria pedir à secretaria, mais uma vez, senador Sérgio Moro, é a segunda semana que a gente cobra o quórum para votar os requerimentos. Tem requerimento para trazer lobista que diz... que revistas disseram que estaria extorquindo empresários das bets, empresários, se é que pode chamar empresário, Onde tem sido? das casas de apostas, para estarem aqui, que estaria extorquindo para eles não virem. Tem requerimento para chamar do governo Lula o secretário nacional de apostas esportivas, que era um lobista das casas de aposta, e o governo Lula, dando um péssimo exemplo, traz o cara para ser o secretário nacional de aposta. O cara era lobista. Então o conflito de interesse é o Giovanni Rocco, do Ministério dos Esportes. Então, a gente precisa votar, pelo amor de Deus, a gente precisa votar isso. Essa CPI não pode se encerrar sem a gente analisar, por exemplo, o deputado federal que teria cobrado 35 milhões de reais de propina para agilizar essa lei das bets. E, curiosamente, foi aprovado rapidamente, sem constrangimento, como disse a denúncia da Veja, que ele teria cobrado para não constranger donos de casa de aposta. Então, quem é que está por trás disso tudo? Quem são os poderosos que a gente precisa chegar? Não vamos chegar, não? A audiência espera da gente o quê? Selfie? Não sei o quê. É isso que a audiência quer da gente aqui? Ou quer que a gente vá a fundo? Não é possível. Olha, eu espero sinceramente, presidente Exalci, o senhor que está presidindo agora, senadora Soraya, que está sempre aqui também, que a gente consiga votar, que está ficando feio.
não ter quórum para votar esses requerimentos. Então, faço esse apelo. Deixa eu só fazer uma